Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém? Pai querido, Pai amado, na Tua presença, Senhor, nós Te invocamos mais uma vez, sendo certo que o Senhor está neste lugar, Senhor, na companhia dos irmãos queridos que nesta manhã se ajuntam para buscar o Teu santo nome, para Te adorar, Senhor. E a nossa oração e súplica é que o Senhor, da mesma forma que inspirou este texto, Senhor, que fala da Tua própria inspiração de toda a Escritura, o Teu Espírito, do mesmo modo, vem à nossa mente, ao nosso coração nesta hora, para nos iluminar, para nos concentrar, para tirar do nosso coração as distrações, a ansiedade, os pensamentos em outras coisas, Senhor, a fim de que nós estejamos totalmente, Senhor, sintonizados e contactados contigo, Senhor, para que somente a única voz que a gente escute nessa hora seja o Espírito Santo falando a cada um de nós, na medida do que nós precisamos, Senhor, perceber da Tua revelação. Senhor, nos ajuda a entender da Tua palavra, conforme o Senhor quer que a entendamos, para que sejamos transformados. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. Eu sei que você já leu essa passagem da Bíblia, e ela é uma passagem emblemática, é um ponto inesquecível das Escrituras. E eu sei que você também sabe que quando você abre a Bíblia para meditar, para estudar, para ler o culto, não é a um livro antigo ou a voz e a inteligência de um homem do passado, como o apóstolo Paulo, que você lê. Mas eu sei que você sabe pela fé de que você consegue entender que é o próprio Deus que fala. E é exatamente com essa intenção que nós devemos ler a Bíblia. E a Reforma Protestante resgata esse princípio chamado somente a Escritura, nos chamando também ao fato de que sempre que lemos a Bíblia, devemos ler com santa devoção. É assim que as confissões e credos da história protestante muitas vezes falam. A Escritura é a palavra de Deus e ela deve ser lida por nós com profunda adoração, que não é um livro qualquer, de um filósofo qualquer, ou como o jornal que circula no dia de hoje, mas é a própria voz de Deus escrita. Você já parou para pensar nisso? Que cada letra dessa Escritura sagrada foi o próprio Deus que pôs no coração a sua vontade, a sua palavra, para que ela fosse transmitida e preservada pela providência de Deus durante séculos e séculos e séculos, e mais de 2000 anos de preservação daquilo que o Senhor quis que chegasse a mim e a você no dia de hoje. Chama a atenção ao fato de que nós, quando pensamos nesse princípio chamado somente a Escritura, nós estamos dizendo que não é a autoridade de homens
que nós devemos seguir, mas a autoridade da palavra do próprio Deus, que vincula a vida do crente, que estabelece o que é certo e o que é errado, que diz como nós devemos ser, que nos diz o que nós devemos fazer diante do conhecimento que recebemos. Essa direção, essa autoridade, essa primazia na vida da igreja não pode estar sobre os líderes religiosos, sobre os concílios religiosos, ou sobre qualquer rei, governador, presidente ou autoridade civil ou religiosa, mas somente ao Espírito Santo, falando pela palavra, é que traz para nós as diretrizes necessárias para um viver santo e sagrado, da forma como Deus quer que a gente viva a nossa vida. O que chama atenção também, quando pensamos nesse princípio, chamado somente Escritura, é que a mensagem que a Escritura nos traz, nos apresentando Cristo, a sua salvação, o seu maravilhoso Evangelho, é que sempre há na palavra de Deus aquilo que podemos chamar de um fator de urgência. Um fator de urgência nessa Escritura Sagrada, que basicamente significa apontar a salvação pela graça de Cristo e a transformação do pecador como necessidades urgentes para o aqui e para o agora. A Escritura não traz uma mensagem para ficar apenas no campo das ideias bonitas e admirativas de Deus, mas é a palavra inspirada por Deus que nos diz: acerte sua vida com Deus agora, o quanto antes, porque amanhã pode ser tarde demais, porque Lúcifer, Satanás, está interessado em fazer com que você até creia na palavra, mas você vai adiando a sua decisão com Deus, dizendo: não é agora, não é agora, não é agora, vamos deixar isso para depois. E esse fator de urgência que há na palavra de Deus não é só para o não convertido, mas é também para você que é convertido, para você que já aceitou essa palavra e já recebeu o Senhor Jesus no coração. Você olhar para a sua vida agora com as verdades que são ensinadas para você, e você dá uma checada na sua espiritualidade, uma verificada na sua fé, porque Deus nos deu a sua palavra não só para nos apresentar a Cristo, mas para que Cristo seja aquele que dá o tom da nossa vida por meio da palavra, aquele que rege a nossa vida por meio da palavra, aquele que nos diz para onde ir, o que fazer, que decisões tomar, que prioridades ter na vida, segundo a sua palavra revelada. O apóstolo Paulo e todos aqueles que na Bíblia trataram com a revelação de Deus, os apóstolos, o Senhor Jesus, os profetas antes, no Antigo Testamento, sempre trataram a palavra de Deus com esse fator de urgência, como uma mensagem que tem que ser ouvida agora e não depois, que é para agora resolver a vida, que é para agora a gente buscar o Senhor enquanto se pode achar, e nós o invocarmos enquanto o Senhor está perto. Não é uma mensagem que possa ser desprezada, jogada para escanteio ou elevada à segunda categoria. No entanto, sempre que os profetas, como João Batista, como Elias,
como o Senhor Jesus, como os apóstolos que encampam para si o ofício profético no Novo Testamento de ensinar e anunciar a vontade do Senhor, por eles sempre terem tratado a Escritura com fidelidade e com esse tom ao proclamar essa palavra para as pessoas, o resultado sempre foi prisões, perseguições, açoites e crucificação. 2 Timóteo é provavelmente a última carta que o apóstolo Paulo escreve enquanto ainda estava nesse mundo. E é a carta mais pessoal, mais particular, mais cheia de instruções dele para o seu jovem discípulo, que é pastor em uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento, a igreja de Éfeso. A igreja que o Senhor Jesus, na geração seguinte, quando Jesus se revela a João, que escreve o Apocalipse, vai dizer que esta igreja de Éfeso é uma igreja firme doutrinariamente, onde as falsas doutrinas e os falsos mestres não se criaram ali. No entanto, uma igreja que havia perdido o seu primeiro amor. É uma igreja em Éfeso que é assaltada e bombardeada dos falsos ensinos. Timóteo é um jovem e que escuta uma lição do apóstolo Paulo a fim de que ele seja forte naquilo que ele já aprendeu, que ele seja firme com a Escritura que ele já conhece, aquilo que Paulo chama de sagradas letras, que podem tornar o homem sábio para a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo chega a comparar o ofício pastoral de Timóteo como o trabalho de um soldado que não se queda nas questões da vida, mas está sempre de prontidão a serviço dos seus comandantes, ou como a de um atleta que para correr uma maratona tem que treinar, se esforçar, se dedicar, se preparar, ou como um agricultor que planta a comida e precisa regar, cuidar e se esforçar diligentemente. Essa força não vem do discípulo do Senhor Jesus, mas do próprio Cristo, que é revelado e ensinado na Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo está preso, muito provavelmente na sua segunda prisão, de onde o apóstolo Paulo não sai, mas é morto, martirizado, possivelmente degolado, conforme a tradição. E ele escreve com esse tom de urgência: Timóteo, o mundo é assim. Os falsos mestres se levantam na igreja para proclamar a verdade que não é Cristo, mas outras doutrinas estranhas à fé. E ele começa esse texto dizendo: tu, porém, seja diferente. Tu, porém, permanece, Timóteo, naquilo que você já aprendeu, naquilo que você já sabe, naquilo que você já está inteirado, sabendo de quem você aprendeu, Timóteo. Seja diferente. Não seja igual ao mundo em que você vive. Não seja levado pelos ventos de doutrina do seu tempo, pelas palavras e pelas promessas que não vêm do Evangelho, mas vêm da cabeça de homens pervertidos. E Paulo vai dizer que aterrorizam a igreja, que
que se levantam na igreja e têm que ser resistidos por meio da palavra de Deus. Nos últimos dias, diz Paulo a Timóteo, sobrevirão tempos difíceis, onde não é a palavra de Deus que os homens buscarão, mas eles buscarão as fábulas engenhosamente inventadas. E os homens, ao ouvirem a palavra de Deus, sentirão coceira nos seus ouvidos, se negando a seguir a verdade e se entregando às fábulas, aos falsos mestres e às filosofias errôneas do seu próprio coração. Timóteo, tu porém, siga o caminho do Senhor, persevera, prevalece, permanece naquilo que você aprendeu comigo. Lembra de quem você aprendeu? Você aprendeu comigo, e não com os falsos mestres de Éfeso. E lembra também que na sua casa você teve uma educação cristã decente. No capítulo 1, Paulo vai falar da avó de Timóteo e da mãe de Timóteo, duas mulheres importantíssimas na vida deste servo, tua avó Loide e tua mãe Eunice, que introduziram você, que educaram você nos caminhos do Senhor, que apresentaram a você, Timóteo, o valor inestimável, precioso que há na Escritura Sagrada, na palavra desse Deus. Olha o verso 15: e que desde a infância, desde ser um menino, Timóteo, você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância, Timóteo, desde que você era um moleque, um garoto, porque educar a criança, meus irmãos, no caminho de Deus, é uma ordem que vem para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para a família, desde o Antigo Testamento. Ensina a criança no caminho em que ela tem que andar, e quando ela crescer, ela não se desviará desse caminho. É a sabedoria de Deus para a vida do crente. Os judeus guardavam esse mandamento do Senhor como um tesouro precioso, ao ponto deles entenderem que uma criança bem educada não é só uma criança que obedece aos pais, ou obedece aos mais velhos, mas uma criança bem educada é uma criança que teme ao Senhor desde que é criança, porque é ordem de Deus, e é promessa de Deus, e é princípio de Deus para a vida do crente. E o que torna a criança, o que torna alguém desde a infância um adulto sábio e crente, não é outra coisa que não o conhecimento de Deus, que vem da Escritura Sagrada, porque pode tornar uma pessoa sábia para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Criança tem que aprender a palavra desde cedo. E aqui Paulo não está falando do ABC da vida cristã. Não está falando aqui, irmãos, de lições elementares, mas fala: Timóteo, você desde a sua infância sabe as sagradas letras. Teve uma mãe, teve uma avó que trataram da educação desse rapaz com responsabilidade e de ensinar os caminhos de Deus. Criança começa a pecar desde cedo. Em pecado nasce no ventre da sua mãe toda criança, cada um de nós. Por isso precisa aprender a palavra de Deus cedo e conhecer a graça de Cristo cedo, porque o pecado vem desde o ventre, desde a infância. É na Escritura que todo pecador se torna sábio
conhecendo a Cristo, crendo nele como Senhor e Salvador e preparando-se, sendo santificado dia após dia, para no dia final estar com Cristo na sua glória, na sua presença eterna. E aí nós chegamos ao verso 16, irmãos, que é o topo da montanha desse texto, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é inspirada, é palavra de Deus, foi colocada na boca dos apóstolos e dos profetas, por meio do Espírito Santo, não é fruto de elucubração, de pensamento humano, de inteligência humana, mas é inspiração. Deus soprou o seu conhecimento na vida de homens pecadores como eu e você, a fim de revelar a sua vontade. Esses homens apenas traduziram a mensagem de Deus, escrevendo para nós aquilo que nós precisamos. Mas a Escritura também, ela não é só inspirada, mas ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura, ela é inspirada, ela é a voz do Senhor, que quando lemos, a escutamos com a nossa mente, mas ela também é útil, e a ideia de útil no idioma grego é a ideia de lucrativo. Se você lê a Bíblia, você está no lucro, está ganhando, está na vantagem, porque a palavra é proveitosa, é lucrativa, ela enriquece espiritualmente a todo aquele que a ela se dedica a ler e meditar no conhecimento de Deus. Paulo diz aqui que a Bíblia que você tem aí na sua mão, por exemplo, ela foi dada ao homem, a mim e a você, para nos ensinar. E aqui a ideia de doutrina, de conhecimento, de verdade, de comunicar a nós algo que nós não somos capazes de entender intelectualmente, que é somente por meio do Pai que está nos céus, que nos apresenta o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que somente por meio do Espírito Santo, aclarando a nossa mente, é que nós podemos ser ensinados a respeito dessa revelação de Deus em Cristo Jesus. É isso que você ganha quando lê a Bíblia. Ela é útil, ela é lucrativa, para mostrar a Cristo a você. Cristo não se revela na sua experiência, meu irmão, mas na palavra objetiva. É aqui que o Senhor é revelado. É aqui onde Deus detém a primazia na sua vida, na palavra e pela palavra, a fim de que você o sinta, o perceba, descanse nele, se sinta fortalecido por ele, se sinta constrangido na sua presença. Mas primeiro você tem de ser ensinado a respeito de quem Deus é, a respeito do que ele faz, a respeito do que ele quer de cada um de nós. Mas a Escritura também é útil para repreender, para repreensão, a parte que a gente menos gosta, não é verdade? A gente não gosta de ser repreendido, a gente não gosta de ler a Bíblia e ver os nossos erros aqui, não. Por mais que a gente seja humilde, irmãos, a Bíblia nos dá um choque de realidade que muitas vezes é doloroso de entender. A ideia de repreender é a ideia de verificar, de checar, de analisar, da gente fazer um julgamento da gente mesmo, a fim de que cada crente no Senhor Jesus examine o seu coração, seus pensamentos, suas intenções, suas atitudes, conforme a Escritura ensina. É útil e proveitosa também para correção. E a ideia de corrigir aqui é a ideia de restaurar alguma coisa que está quebrada. É a ideia também de aprimorar aquilo que já é bom, para que o crente abandone o pecado, para que ele saia de uma vida ociosa que não frutifique em nada, para que ele mude e seja transformado
ele precisa da palavra de Deus. A Escritura é valorosa e proveitosa para isso, e também para a educação na justiça. Educar aqui com a ideia de treinar, com a ideia de cultivar a mente do discípulo de Cristo, conformando a mim e a você a imagem do Senhor Jesus. E Paulo termina dizendo: qual o propósito disso tudo? Por que Deus nos deu a sua palavra? Verso 17: para que todo homem que medita na santa lei do Senhor seja, olha o rigor disso, no verso 17, para que o homem de Deus seja, o que, irmãos? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que Deus nos deu a sua palavra? Para que, como Deus é perfeito, nós alcancemos esta perfeição, que nós sabemos ser um patamar inalcançável nesta vida, a perfeição de Deus. Mas que Deus ainda assim nos chama a caminharmos o caminho do seu aprimoramento, da sua perfeição, da sua santificação, da sua transformação para nós, que começa aqui e se concretiza tão somente na glória no céu com Cristo. Mas para acontecer isso, você precisa da palavra de Deus, e também para nos dar as ferramentas para o serviço cristão. Porque até para servir a Deus, você só consegue servir se você tiver uma Bíblia e conhecê-la, para conhecer a vontade de Deus para você na sua vida. Paulo nos fala nesse texto de um valor que a Escritura tem. E ao ler essa passagem, a palavra que até aparece aqui na perícope do texto, a inspiração, o valor, a utilidade das Escrituras, o valor. Paulo convence a mim e a você pelo Espírito Santo de algo que é óbvio demais nos nossos dias. É algo que não é difícil de se entender, meus irmãos. Difícil de viver. Difícil de praticar todos os dias, na medida e na porção que Deus quer que nós vivamos e pratiquemos, que é nós reconhecermos o valor da Escritura Sagrada e ter somente a Escritura como regra de fé e de prática. E nós, a partir de entendermos isso, nós então mudarmos as nossas atitudes com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus tem um valor inestimável para a nossa vida. E esse valor inestimável é a ideia que Paulo traz para nós nesta manhã. Qual o valor inestimável da Bíblia, da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, para mim e para você? Primeiramente, Paulo nos ensina aqui que a Escritura Sagrada, ela tem o valor, a qualidade, a primazia, a bênção de nos tornar pessoas firmes contra os falsos ensinos do nosso tempo. A Escritura nos foi dada em dias difíceis, em tempos difíceis, onde a verdade do Senhor não é aplaudida, é rejeitada. E para que nós nos mantenhamos firmes contra as heresias, nós precisamos da palavra de Deus. Para que o nosso coração não se esfrie com Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Paulo começa esse texto com uma expressão preciosa: tu, porém. Versículo de número 14 fala: tu, porém. Essa é uma fala muito pessoal para mim e para você também. Tu, porém, significa você não é os outros. Tu, porém, traduzindo na nossa linguagem, significa você não é Maria, vai para as outras.
Você não tem que tomar a forma desse século. Você não tem que pensar como o mundo quer que você pense. Tu, porém, meu irmão e minha irmã, nós fomos chamados para imitar o padrão do reino de Deus nas nossas vidas. E nós só vamos conseguir fazer isso, irmãos, se entendermos que permanecer na doutrina de Cristo, do seu santo evangelho e nas sagradas letras da Escritura, isso é para nós uma ordem inegociável da parte de Deus. E por que eu digo isso para você? Porque você já está muito ciente de como é a nossa realidade nos dias de hoje, não? Qual é a realidade do nosso meio evangélico, cristão, brasileiro nos dias de hoje? A nossa realidade é que num simples olhar nós percebemos uma proliferação dos falsos ensinos para todos os lados. Você liga a televisão, tem falso ensino. Você liga o rádio na estação de uma emissora que se diz evangélica, que convida um falso mestre para pregar uma mensagem, por exemplo, de que a sua vida vai ser próspera, de que você tem que determinar as suas bênçãos, de que você tem que dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Você acessa a internet e o que não falta é falso mestre, falsos pastores, trazendo um evangelho que não está centrado no Senhor Jesus, na sua vida, na sua obra, na sua redenção para nós. Mas são apenas bênçãos, curas, prosperidades materiais, bem-estar emocional neste mundo, como essa sendo a grande notícia que a Bíblia veio trazer, meus irmãos. E Satanás adora, meus irmãos, quando nós olhamos para tudo isso e dizemos: não julguemos, ou pelo menos estão ensinando heresias, mas estão alcançando vidas. Isso não é verdade para o apóstolo Paulo. Para o apóstolo Paulo, a palavra de Deus é tão preciosa que ele vira para Timóteo, um jovem pastor da igreja de Éfeso, onde os falsos ensinos são terríveis e ameaçam destruir a igreja. Ele fala: meu filho, tu, porém, eu conclamo você, fica firme, Timóteo, tenha discernimento, permaneça naquilo que você já aprendeu. Se alguém se veste bem, mas prega um evangelho que vai além daquele que já foi dado a nós por Cristo, seja amaldiçoado. Martinho Lutero, reformador e autor do hino que cantamos há pouco, dizia: qualquer ensino que não esteja ancorado na palavra de Deus tem que ser rejeitado pela igreja, mesmo que faça chover milagres todos os dias. O diabo pode fazer milagre, mas só Jesus Cristo é que nos dá a salvação e o conhecimento necessário para nós o reconhecermos como Senhor das nossas vidas e nos apossarmos das verdades de Deus para uma vida santa e transformada por esse Deus. A ordem da palavra de Deus para nós, meus irmãos, é que o crente tem que ler e tem que aprender a Bíblia.
Porque senão, meus irmãos, eu e você seremos igual crianças e meninos agitados para todos os lados por ventos de doutrina que sopram todos os dias na nossa vida espiritual. Paulo entende que o remédio contra os falsos ensinos é permanecer na palavra. Timóteo, que foi uma criança ensinada por uma mãe e por uma avó que entendiam o valor inestimável da Escritura, ouve essa palavra de reforço do apóstolo Paulo. Lembra de quem você aprendeu e lembra do que você aprendeu. Era um jovem pastor que teve exemplo de uma mãe, de uma avó, que eram crentes e apresentaram para ele a palavra de Deus. Eu pergunto para você nessa manhã, meu irmão, você tem sido assim na sua casa? Como Eunice, como Lloyd? Os falsos ensinos do nosso tempo são refutados por nós da mesma forma e com o mesmo repúdio os apóstolos do Senhor Jesus refutavam. É só você ler o Novo Testamento. O Novo Testamento existe mais advertências nele contra os falsos mestres do que contra o próprio diabo. Que a maior arma do inimigo na igreja é o erro religioso, é o falso ensino, é separar o crente da Escritura. E nós menosprezamos, muitas vezes, irmãos, o poder de um falso ensino, de desvirtuar a vida das pessoas. O valor da Escritura sagrada, no entanto, é nos tornar firmes. Pessoas não só inteligentes, mas espiritualmente postas, firmadas e sem dúvidas. E quando temos a palavra de Deus no coração, ninguém coloca, meus irmãos, caraminholas em nossas cabeças, seja por meio de maldições ou de promessas, mas estamos firmados em Cristo e na sua palavra. Também a palavra de Deus tem o seu valor de nos tornar pessoas sábias para a salvação. Veja o verso 15: essas sagradas letras podem tornar-te, Timóteo, sábio, experiente, conhecedor de Deus para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Preste bem atenção, Paulo não está dizendo com isso que ler muito a Bíblia, saber muito as doutrinas, ser um grande conhecedor de teologia é o que abre a porta do céu para o crente. A salvação minha e sua continua sendo por meio da graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. No entanto, Paulo diz que uma vez salvo, uma vez alcançado, uma vez que Deus tocou no seu coração, meu irmão, sabe o que tem que acontecer com você? Deve crescer em sabedoria. Você deve se contentar em crescer em conhecimento de Deus. Nós um dia nascemos, em um belo dia das nossas vidas, nós proferimos as nossas primeiras palavras, não é isso? Quais são as primeiras palavras que uma criança pronuncia? Mamãe ou papai. É isso? Imagine, nosso irmão foi pai aqui há pouco tempo, as primeiras palavras da Maria Antônia: papai. Amém, irmão? Papai. Que coisa linda. Minha filha está falando. Mas imagina, se passasse 5 anos, minha filha, fala alguma coisa? Papai. Se passasse 10 anos, filhinha, fala alguma coisa? Papai. Passasse 40 anos, vai filha, fala. Papai. Tem alguma coisa errada, não?
Sim ou não? Mas é assim que muito crente vive. Passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, uma vida inteira na igreja, e falta amadurecimento, irmãos. Não só de conhecimento da palavra teoricamente, mas amadurecimento de atitudes. Atitudes que vêm da provocação que essa palavra traz para a vida do crente. E é isso que Paulo está falando no verso 15, quando ele diz que a Escritura Sagrada, lida, entendida, meditada, estudada, com fé, com devoção, com adoração, com certeza de que Deus é que fala para nós, nos torna sábios para discernirmos a nossa salvação pela fé em Jesus. Portanto, cresçamos. E só vamos crescer se a palavra, se a Escritura, se o ensino dessa verdade de Deus em Cristo for para nós não uma das prioridades da vida, mas a prioridade da nossa vida, a grande primazia do nosso coração. A Escritura nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Você crê na sua salvação? Você crê que Jesus Cristo morreu numa cruz, derramou o seu sangue, pagou um alto preço para resgatar você e ressuscitou vencendo a morte, para você não ir para o inferno, meu irmão? Você crê nisso? Se você crê nisso, qual o tamanho da importância que a palavra de Deus tem na sua vida? É grande ou pequeno? E se é grande essa importância que a palavra tem para um crente, será que nós não deveríamos gastar mais tempo e valorizar mais o ensino da palavra de Deus nas nossas vidas? A nossa presença na escola dominical não deveria ser mais constante? A nossa concentração no culto, em ouvir a palavra de Deus sendo pregada, não deveria ser para nós valorizado? Ou simplesmente estar no culto para ouvir a palavra, isso não deveria ser o carro-chefe da nossa semana? Porque é isso que está escrito. Isso aqui é ordem de Deus, não é conselho. Seja sábio, se você é uma pessoa salva. Seja transformado, e você só vai ser transformado pela palavra de Deus, que nos apresenta Cristo, nos apresenta o Evangelho e que nos torna as pessoas sábias para discernirmos e crescermos e desenvolvermos a salvação que já recebemos de Cristo por meio da fé nos nossos corações. E uma terceira lição sobre o valor inestimável da Escritura Sagrada é que a Escritura é o que nos aperfeiçoa como servos de Deus. Só há uma maneira pela qual o Espírito Santo treina a mim e a você. Sabe como? Pela palavra, pelo ensino, pela correção, pela exortação, pela educação da justiça, para que eu e você sejamos perfeitos, caminhemos sendo aprimorados e amadurecendo na perfeição da palavra de Deus. Ou seja, irmãos, crente no Senhor Jesus não pode se contentar em ser do mesmo jeito a vida toda. Deus nos deu a sua palavra para amadurecermos como crentes no Senhor Jesus, para que por meio da palavra a gente não se contente em cometermos os mesmos erros o tempo todo e tropeçarmos nas mesmas coisas ano após ano, para nós lutarmos contra o pecado que é em nós, contra os vícios, contra a ociosidade, contra a apatia do coração,
O que aquece o crente, o que estimula o crente, o que desenvolve a mim e a você, é a palavra, e não os métodos humanos, e não qualquer outra coisa, mas a Escritura Sagrada, que é lucrativa, que é proveitosa para enriquecer você espiritualmente. Meus irmãos, nós valorizamos tanto o cuidado com o corpo, não é isso? Valorizamos tanto dietas, uns mais, outros menos, uns nem tanto, mas a cultura do mundo é essa. Valorizarmos exercícios físicos, dormir 7 horas por dia, não ingerirmos certos açúcares e carboidratos, e prestamos tanto atenção nisso, não comer isso, não beber isso, fazer isso e aquilo em tal horário. Somos tão diligentes com o nosso corpo. Será que não seríamos assim tão atenciosos com a nossa alma? Pense no seu coração, pense no tempo em que você dedica a Deus a sua semana para meditar na sua palavra. Lá no Salmo 1, o primeiro salmo que nós temos no livro dos Salmos, fala de um homem que é bem-aventurado, porque ele não se detém no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei esse homem bem-aventurado medita de noite e de dia. Por isso esse homem é como árvore plantada junto às águas de um rio. Isso pode ser dito da nossa vida? Isso pode ser dito de cada um de nós individualmente. Nós temos prazer na lei do Senhor e em meditar na Bíblia que temos. Ou a Bíblia só fica na estante esperando o domingo chegar? Pergunte isso para o seu coração, porque Paulo nos ensina aqui que o valor da Escritura Sagrada é nos treinar como servos de Deus. Nenhum atleta de Deus se torna atleta guardando os tênis com que corre, ou as anilhas da sua musculação, mas isso está sempre presente na sua vida para o exercitar. Assim tem que ser a palavra de Deus, para mim e para você, para que Cristo, que já foi revelado a nós, esteja em nós, e a sua graça sempre nos conforte, nos corrija, nos exorte, e nos aprimore todos os dias para servir o Senhor. Deus nos chama nesta manhã, meus irmãos, com isso tudo, há uma conclusão que não pode ser outra, e não valorizarmos a palavra de Deus. Você valoriza a Bíblia que você tem? Porque a Bíblia que você tem é proibida em algumas nações. Eu não sei se você sabia. Aqui temos liberdade ainda, mas o que fazemos aqui em alguns países é feito de madrugada, com as portas fechadas. E lá os crentes oram, buscam ao Senhor e meditam nas Escrituras. Nós temos liberdade, temos tempo, temos disposição, sabemos ler. Tem muita gente no nosso país que não sabe ler, irmãos, e que aprende a ler lendo a Bíblia. Eu e você conhecemos muitos casos assim, mas nós sabemos ler, e lemos a Bíblia com intensidade.
Se somente a Escritura é que nos conduz à sabedoria de Deus, nós temos que valorizar mais a palavra que temos. Temos que valorizar mais a escola dominical da nossa igreja. Temos que valorizar estar no culto, para adorar a Deus, prestando atenção, porque você também adora a Deus quando você se concentra, irmão, e ouve a sua palavra falando com você. Deus também nos chama, por meio da palavra, a sentirmos um desejo de mudança nos nossos corações, a não nos acomodarmos em sermos as mesmas pessoas do mesmo jeito, porque a palavra nos foi dada para que nós sejamos por ela aprimorados. Então nós temos que desejar conhecer mais a palavra, a fim de que a nossa conduta, o nosso palavreado, o nosso jeito de ser, a nossa apatia, a nossa preguiça com Deus, os nossos pecados sejam, em nome do Senhor Jesus, corrigidos. E só serão corrigidos por meio da palavra, que foi nos dada para ensino, educação, repreensão e correção da nossa vida na justiça que vem do Senhor. Deus também nos chama a valorizarmos a palavra, porque ela nos apresenta o mais importante: Cristo, Jesus, que é conhecido por nós pela palavra, porque Ele é a palavra encarnada de Deus. Que Ele nos abençoe, que nessa manhã, meu irmão, Cristo salve você do seu desânimo com a palavra de Deus e do meu desânimo com a palavra de Deus. Que Cristo nos incomode para que desejemos ser conhecedores da Escritura Sagrada, inspirada por Deus, e útil e proveitosa e lucrativa para a nossa vida espiritual. Amém.